Bom dia a todos. Bom dia. Quero iniciar minha fala agradecendo a professora Lélia, que gentilmente me convidou para estar aqui hoje, falando um pouquinho com vocês a respeito desse tema tão sensível, tão difícil de tratar nos dias atuais. E eu acho que eu aprendi mais do que vou estar com a missão de ensinar, Mas enfim, esse é o nosso propósito, Aquele que acha que só tem a ensinar é porque tem muito a aprender. Essa é a grande verdade. E pelo vídeo que nós vimos hoje, a gente começou a perceber o quanto que é difícil realmente implementar algo que já está tão evidente aos nossos olhos, mas aparece tão distante na nossa realidade. Eu espero trazer um pouco de conhecimento para vocês, compartilhar um pouco daquilo que eu vivencio, experiencio no dia a dia da minha vida profissional, e espero conseguir cumprir a responsabilidade que me foi dada aí. Acho que é uma responsabilidade muito grande, de falar para vocês sobre esse tema aqui. Tratar sobre direitos, todos nós conseguimos falar sobre isso, todos nós conseguimos compreender. E toda e qualquer pessoa, ela é sujeita de direitos, Todos nós temos direitos de participar, temos direito de estar realmente inseridos na sociedade e ser reconhecidos. O grande problema nosso, do Estado brasileiro falando, não é a falta de leis ou a inexistência de alguma norma, de alguma lei para poder dizer que a pessoa com deficiência, a pessoa que tem autismo, síndrome de Down e outras tantas situações aí, precisa dizer uma lei que a pessoa tem direito à educação, à saúde, a trabalho, à previdência e tantas outras situações, acessibilidade, Esse é um dos maiores desafios do momento da realidade, garantir a acessibilidade. Eu digo que eu aprendi mais do que eu vou ensinar, se é que eu vou conseguir cumprir esse papel, porque com esse tema do seminário, Conhecer para Ensinar, é exatamente isso que nós precisamos conhecer para ensinar. Se você não conhece a realidade, se você não conhece o objeto que você vai lidar, se você não conhece a pessoa que você vai tratar, como que você vai incluir? Muitas vezes se trata a inclusão apenas como uma figura da lei da física, ou seja, estar dentro. Nós estamos incluídos nesse auditório, então nós estamos dentro dele. Mas será que de fato há uma inclusão? Será que de fato há uma acessibilidade? Para nós respondermos a essas perguntas, nós precisamos identificar as necessidades de cada um. Nós teremos que verificar se há pessoas com deficiência visual, nós teremos que identificar se há pessoas com deficiência auditiva. E uma das primeiras coisas que eu teria que fazer é a minha audiodescrição. Isso eu aprendi na prática. Quando eu for fazer uma palestra, principalmente sendo ela gravada, a primeira coisa é me apresentar. Isso já foi feito, mas a pessoa que fosse assistir esse vídeo, ela não saberia como eu sou. Uma pessoa de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos, vestido um terno cinza, de listras brancas, uma camisa azul clara, uma gravata azul com alguns pontos amarelos, Pelo menos parece amarelo, cinza, uma coisa assim. Enfim,
E quando você faz isso, você valoriza a pessoa que tem uma limitação visual, que tem uma deficiência visual e também auditiva. Reconhecer isso é valorizar as pessoas. A professora Lene falou algo muito importante aqui. Quando a gente não dá visibilidade, isso eu já reforcei várias vezes que eu tive a oportunidade de falar, as pessoas com deficiência nesse país, nós tratamos ela apenas como uma estatística. Olha, eu sei que tem mais de 1 milhão de pessoas com deficiência no país, tá? Mas o que isso representa? 1 milhão de pessoas? Onde essas pessoas estão? O que elas estão fazendo? Elas têm acesso à educação? Mas acesso à educação é só você dizer: filho, vem para a sala de aula, a partir de agora o professor está na sala de aula. Ou você dizer, qual é a sua situação? Conversar com o pai, com a mãe? Não, meu filho tem autismo. Qual é o grau dele? Autismo leve? Severo? O quê? Ele é verbal? Ele não é verbal? Ele tem problema, tem dificuldade comportamental? Ele tem estereotipia? E aí você começa a entender qual é a necessidade dele. Então eu achei fantástico esse nome, conhecer para incluir. Não tem como você fazer inclusão se você não conhece. É um pressuposto básico, essencial. Se nós não entendermos isso daí, nós vamos ficar apenas no discurso da conscientização. Nunca vamos sair para a prática efetiva. Nunca vamos entender por que precisa de uma rampa de acessibilidade, né? Por que algumas pessoas ainda entender por que algumas pessoas ainda param em vagas de deficiente, talvez só para ficar mais próximo da entrada do supermercado ou do shopping, né? Por que algumas pessoas olham para você de cara feia, cochichando, né? Por que ele está passando na frente? Sim, mas meu filho tem autismo. E a lei me dá o direito de dar prioridade ao embarque no avião, ao embarque no ônibus, em qualquer situação. Essa prioridade, ela não é uma regalia, como uma grande parcela da sociedade ainda vê hoje. Não é uma regalia. Por que ele consegue isso? Eu ouvi esses dias isso. Um pai e uma mãe falando: mas por que determinado filho lá tem o professor mediador? Será que o professor mediador está ajudando ele a fazer a prova? Olha o grau de percepção dessa pessoa, né? A pessoa que não compreende, primeiro não conhece, né? Já começa por aí. Segundo, não compreende qual é a função desse professor. Em terceiro lugar, ela tem um discurso extremamente preconceituoso. Ela quer igualar as pessoas que são desiguais. Você não pode dizer que uma pessoa com síndrome de Down, ela tem que ser colocada na mesma situação que os demais e não respeitar as limitações dela. Garantir um auxílio, garantir algum apoio escolar para ela, para que ela possa avançar junto com os demais. Isso não é regalia, isso não é privilégio, e isso não é tratá-la melhor do que ninguém. Isso é dar visibilidade e, acima de tudo, legitimidade a essas pessoas. Como é que nós vamos fazer o que a lei prevê, que é garantir o acesso, né, que é exatamente essa acessibilidade a tudo, se nós
colocamos uma pessoa com síndrome de Down, com autismo na sala de aula e fala: filho, o professor está falando lá, presta atenção. Só isso. Ou pior, eu quero entender, sinceramente, eu acho que isso é uma falha minha. Como que um professor consegue ensinar um aluno com deficiência, qualquer que seja ela, via EAD, via remota? Olha, eu tiro o chapéu, sinceramente, para aqueles que conseguem. Porque eu vi isso presencialmente como uma dificuldade enorme. Porque pedagogicamente você tem que compreender todos os cenários para ter a certeza de que você está realmente produzindo aprendizagem. Porque falar e escutar, todo mundo faz. Eu estou falando, vocês estão escutando, a não ser que haja alguém com deficiência auditiva. Mas será que eu estou fazendo ensino e aprendizagem? Será que a minha fala ela é compreensível a todos os senhores e senhoras? Será que o código de comunicação minha é acessível a vocês? E aí coloca-se um aluno com autismo numa tela de computador e fala: você tem que ficar ali 2 horas sentado, não pode levantar, só no intervalo, não pode conversar, tem que olhar para a tela. É fácil, né? É muito fácil. Quem vivencia isso sabe que não é um quadradinho dessa maneira, né? Então, quando a gente fala de direitos, eu até projetei aqui. Não está saindo a minha projeção aqui. Não sei se está. É um vídeo ou é o slide? É os slides mesmo. Os slides eu ia usar só como um apoio, para não ficar cansativo a minha fala. Pelo seguinte, porque, na verdade, o que acontece? Tratar de forma técnica dos direitos é importante, né? Apresentar quais são os direitos, mas, acima de tudo, o propósito seria compartilhar isso com os senhores e as senhoras e também ouvi-los sobre algumas ansiedades, né, em relação a esse propósito. Nós sabemos hoje, em relação à questão da educação, que nós temos avançado muito em termos de execução prática dos direitos das pessoas com deficiência, porque nós temos a situação, deixa eu colocar na apresentação, acho que dá, né? Então deixa esse modo aqui mesmo, e aí eu vou passando aqui do lado, né? Tá. Só que eu vou aqui, só vou conversando aqui para... Bom, e o que acontece? Quando a gente tem em termos de educação, nós temos um grande desafio. Primeiro, porque a gente tem que compreender realmente esse processo de ensino-aprendizagem. Isso não é fácil. Eu nem vou adentrar muito esse aspecto pedagógico, porque eu não sou pedagogo, mas assim, eu aprendi a conhecer pela necessidade e pelo trabalho, né? Como pai, né, que tem um filho com diagnóstico de autismo, e desde a primeira vez que eu falei, e foi numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, eu disse que isso para mim era para ser dito para que as pessoas vissem que isso não é motivo de ser escondido ou de ser camuflado, né? Era motivo de ser dito para as pessoas entenderem que todos nós estamos sujeitos a receber pessoas nessa condição. E isso nos traz um grande propósito de vida, que é ler a vida ou entender a vida de uma maneira diferente. É tentar exatamente dar essa noção de pertencimento, ou seja, você compreender o outro antes de julgar, você conhecer antes de falar, entender a realidade. Em termos de deficiência,
A lei traz o conceito, tem aqui a lei 13.146. Eu não preciso nem de avançar muito, né, para mostrar sobre esse aspecto do que é a lei, porque ela traz aqui, só para nós entendermos, a deficiência é aquela que tem pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Conceito belíssimo, né? Esse conceito decorre de uma convenção internacional, da qual o Brasil faz parte, convenção de 2006, essa lei é de 2015, tá? E qual que é a grande questão aqui que está em jogo? Primeiro, esse impedimento, ele é de longo prazo, ou seja, não tem um momento para se terminar. Segundo, que é da própria condição da pessoa. Terceiro, que esse impedimento, essas limitações trazem trazem barreiras que precisam ser superadas. Muitas dessas barreiras são criadas pela própria sociedade, que são as barreiras do que nós chamamos de capacitismo. Esse é o pior dos venenos em relação à pessoa com deficiência, porque ela está ligada ao preconceito, está ligada àquela questão de que, não, a pessoa com deficiência, quando ela se destaca, ela poxa, ele tem um QI elevado, nossa, esse cara é muito bom e não sei o que, né? Porque ele tem autismo, né? É por isso que ele é inteligente, não é? Não, ele é inteligente porque ele tem um QI elevado, ou o contrário, né? Mas enfim, de qualquer maneira, não é por conta do autismo. Valorizar a pessoa pelo diagnóstico, mas não pelo ser, inversão de valores, né? Então, e quando a pessoa não sobressai, ela não sobressaiu porque ela tem síndrome de Down, porque ela tem autismo. Então tudo volta para a pessoa. E isso mudou. O modelo de deficiência hoje não é mais esse, de valorizar a deficiência, mas valorizar a pessoa e reconhecer que a deficiência é uma dificuldade, sim, é um fator que limita, sim, mas ela não tira, acima de tudo, a capacidade. Que a lei brasileira de inclusão diz expressamente: todas as pessoas com deficiência são capazes. E essa capacidade aqui, obviamente que a lei está dizendo a capacidade legal, né? Todos serem capazes. Mas nós sabemos que tem a capacidade de fato também. Elas são capazes, cada uma nas suas habilidades. Alguns têm facilidade para música, outros têm facilidade na área de exatas, outros na área de humanas, outros na área de biológica, outras facilidades de várias outras situações aí. Isso depende de você conhecer e identificar cada situação. E aí na educação, os tribunais têm garantido, por meio de decisões, várias situações. Dentre as principais, dentro da principal, é a figura do professor mediador. Que ela, eu costumo até dizer que ela é como se fosse o cabo da internet, né? Se você está numa sala de aula com internet, mas o seu computador não tem um cabo para acessar, você está ali, né, com o conhecimento guardadinho, o aluno está do outro lado ali, mas não há essa conexão, porque o professor regente, ele precisa desse auxílio, desse mediador. Não dá para exigir que ele faça as duas coisas. Há uma confusão de papéis. E também não é possível que o professor mediador seja o professor regente, porque o aluno perde a referência de quem deve ensinar. Quem deve ensinar é o professor regente. O professor mediador, ele é o cabo da internet. Ele faz a ligação entre o computador e a internet. Ou seja, se você retira o cabo, você retira a internet, você retira a possibilidade de participar. E a lei diz, participação igualitária. Como que eu vou igualar essas pessoas se elas não têm as mesmas oportunidades? E mesma oportunidade não é sempre aquelas mesmas cadeiras, oportunidade física, tão somente, mas a oportunidade humana de estar participando. Quando se fala em saúde, o grande problema hoje, devido à saúde, com as pessoas com deficiência, é o quê? São os planos de saúde. E
tanto na educação quanto na saúde, nós enfrentamos um grande desafio. Na educação, nós tivemos, não muito distante, recente agora, o decreto do governo federal, no qual ele criou essas salas especiais, esses centros de estudos para as pessoas com deficiência aí. Houve um questionamento e o Supremo Tribunal Federal entendeu, até vou colocar aqui um trechinho só para ler, achei interessante aqui compartilhar. Olha só o que ele diz aqui, ó. A eliminação da presença suficiente de representantes da sociedade civil na composição. Não, peraí, deixa eu pegar aqui. Peguei para o outro aqui. Só para educação especial. Olha só o que diz essa decisão. Ela prioriza eu também tenho as minhas limitações, Então, todos nós temos também. Então, eu quero pegar só um trechinho aqui, só para destacar. Olha aqui, ó. O ministro fala, verifique-se que é dada prioridade absoluta à educação inclusiva, não cabendo ao poder público recorrer aos institutos das classes e escolas especializadas, para deixar de tomar providências para a inclusão de todos os estudantes. Ele destaca que a Política Nacional de Educação Especial contraria esse modelo, ao deixar de enfatizar a absoluta prioridade da matrícula desses educandos no sistema educacional em geral, ainda que demande adaptações das escolas. Ou seja, como professores falaram, que a escola tem que se adaptar, de fato. A escola tem que reformular tudo, desde a acessibilidade física, arquitetônica, tecnológica, humana, a preparação, desde o senhorzinho que fica ali recebendo os alunos no portão, a merendeira, a faxineira, cuidadores, professores, supervisores, diretores, todo mundo tem que passar por esse treinamento, tem que conhecer e se qualificar para realmente saber aplicar o método. Porque uma coisa que eu aprendi como professor é você trabalhar com habilidades e competências. Se você tem habilidades, mas não tem competência, não adianta nada. Você tem as ferramentas, mas não sabe como empregá-las. Você tem uma ótima furadeira, mas você não sabe furar a parede. Ou você sabe furar a parede, mas você não tem a furadeira, você não tem como furar com o dedo. Então, na escola, nós temos que ter isso muito claro. Se nós não tivermos isso claro, nenhum processo educacional inclusivo vai avançar nesse país. Nenhum. Não precisava o STF falar isso aqui, mas teve que chegar a esse ponto. E tratando de saúde, qual a grande angústia em relação ao direito à saúde? Plano de saúde, coberturas, tipos de terapias, número de terapias, tanto quantitativamente quanto qualitativamente terapias. E também, novamente nós estamos a depender de uma decisão judicial para tratar do rol da ANS, que é a agência que regula os planos de saúde no país. A grande discussão é se o rol é exemplificativo ou não. O rol da ANS, ela prevê lá quais terapias podem ser cobertas pelo plano de saúde. E
mais me chama a atenção, falando assim, francamente, é que na realidade você detecta o quê? Planos de saúde que cobrem terapias ABA, do método ABA, A, B e C, por exemplo, e planos de saúde que não cobrem a terapia. Ponto. Não precisa ninguém fazer uma faculdade de Direito para entender isso daí. Né? Ou seja, não precisa de você ler muita coisa para ver se a norma que regulamenta o plano de saúde é uma só. Por que razão, então, nós temos instituições diversas agindo diante da mesma lei de forma diferente? Será que umas são tão benevolentes que querem fazer o agraciamento concedendo determinadas terapias e outras não? Eu nem vou responder isso porque isso tecnicamente eu já respondi, né? A lei é uma só, ou seja, a regra é uma só. Então, se é uma só, se não cabe, não cabe. Não é direito, não é direito. Se é direito, se concede, se assegura. Isso é tranquilo. Agora, nós aguardamos o quê? Que essa decisão que está em discussão no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, ela diga o resultado final. Para que aí as operadoras possam dizer, não, agora não é exemplificativo mais. Então, se o médico, que é a autoridade ali, está dizendo para mim, e o direito à saúde, só passando um pouquinho na slide para falar da saúde, esse direito à saúde, ele é uma... Esse é o primeiro que eu coloquei, né? Mais adiante. Aí isso é só os rolos, tá? Aí, se o direito à saúde, ele é um direito fundamental aqui, está previsto lá no artigo 18, olha só que redação mais linda, né? É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS. Mas o SUS aqui não é só a rede pública, tá? Inclui aqui também a rede privada de saúde, e a mesma maneira, quando se fala da educação, se fala para a rede pública, a mesma regra se fala para a rede particular. A diferença é que na rede pública não se visa o lucro, na rede privada se visa o lucro, certo? Faz parte da atividade comercial. Então, se nós temos uma lei dizendo que o artigo que o direito da saúde é integral à proteção, então por que razão nós estamos ainda discutindo isso? Mas enfim, nós estamos aguardando ainda uma posição. E assim que essa decisão for lançada, com certeza isso vai ser um divisor de águas, né? Assim como foi na educação em relação à questão da educação especial aí, certo? Nem vou avançar para não polemizar, né? Não é uma opinião política, eu não dou opinião política sobre esses fatos. A minha opinião é sempre técnica, por isso eu me valho da lei. Porque a lei não sou eu que faço, mas sou eu que cumpro, ou faço cumprir. Então aí eu não preciso entrar em questões subjetivas, porque a subjetividade sempre traz questionamentos. Ah, não, mas ele pensa assim. Não sou eu que penso assim. A lei não. Se ela está dizendo, quem sou eu para dizer o contrário? A não ser que eu esteja como juiz no processo avaliando, né, se essa lei de fato ela tem ou deve ser aplicada da maneira como se está dizendo, certo? Só avançando aqui, aí ele fala da saúde, a educação e falando da educação também, que está previsto lá no artigo 27, ó, e interessante que um aspecto da educação também, só voltando um pouco, ela está em todos os níveis, né? Desde o ensino infantil até o ensino superior. Mas uma coisa é certa, quando se fala desse apoio para a pessoa com deficiência, não se ignora a capacidade e não se ignora também que essa pessoa, ao ter esse apoio, espera duas coisas
garantir a sua autonomia e a sua independência. É isso que ele quer. Ele não quer ficar eternamente com um professor ao seu lado para ele poder garantir o seu direito de aprendizagem. Mas é preciso que isso esteja presente. Né? Um direito está aqui, constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado no sistema educacional, inclusive em todos os níveis. Em todos os níveis. Né? Então, assim, o Brasil é muito rico em legislação e não nos falta, né, regulamentação para isso. Não nos falta. E aí temos também o direito, o próximo aí, direito ao trabalho. Né? Quando se fala de direito ao trabalho, mostra o quê? Que essas pessoas são capazes de estar no mercado de trabalho. Aqui o artigo diz que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, de sua livre escolha. Ela escolhe o trabalho. Não é a sociedade que vai dizer, não, a pessoa com deficiência visual só pode trabalhar em determinada situação, né, fazer determinada função. Não, ela escolhe. Obviamente que ela vai ter que adequar isso às suas habilidades. Senão ela vai, obviamente, não conseguir atender. Eu conheci uma pessoa que eu não me recordo, não sei se ele está vivo ainda, mas ele é deficiente visual e ele trabalhava em Uberlândia, na fábrica da Souza Cruz. E ele fazia a parte de contagem lá, de embalagens lá. Aí eu ficava pensando, como que ele consegue fazer isso sem errar, né? Porque eu enxergando, às vezes eu erro, ele não enxerga e não tem nenhuma situação que eu verifiquei ali que ele tivesse errado na contagem. E uma pessoa extremamente culta, extremamente capaz, segura do que falava, e ele, tudo que você abordava de assunto, seja de política, religião, sociedade, enfim, até assunto jurídico, ele falava um pouco. Então, assim, as pessoas são capazes, as pessoas têm potencial. Nós temos que, obviamente, trabalhar com aquelas duas ferramentinhas, né? Habilidades e competência. Qual é a sua habilidade? Vamos ver a competência? E aí você, fazendo isso, com certeza você vai avançar. Então, as oportunidades, se não concedidas, elas não vão ser garantidas a verdadeira inclusão e acessibilidade. Isso vai ser uma mera figura de retórica. Temos que ter a prioridade, que é o que está faltando ainda em relação aos direitos da pessoa com deficiência. E temos também o direito à questão previdenciária, né? E isso aí é algo bastante tranquilo, né? Muitas pessoas já têm acesso a isso, né? O regime geral da Previdência Social, né? Por intermédio do LOAS, né? E do BPC. Então, assim, as pessoas acessam isso, né? Mediante o laudo, mediante a comprovação da renda. E geralmente a Previdência concede, quando não concede, judicialmente ele acaba assegurando isso. Claro que há critérios, né? Há situações que são bem definidas, né? Eu não vou me avançar muito nesse aspecto, porque é um aspecto que tem muita menos discussão. Eu vejo sempre as pessoas se preocupando com a saúde e a educação, o que mais incomoda. Aqui também, porque às vezes é a fonte de renda, né? É a fonte de sustento e custeio da família, é a previdência social. E aqui todo mundo paga a conta, né? A pessoa que está na condição do BPC ou da LOAS, ele não paga contribuição, mas aí é a obrigação do Estado, né? O Estado é obrigado a custear as pessoas que não têm capacidade, e aqui é uma incapacidade de fato, não é aquela incapacidade eu não consigo tocar violão. Sim, você tem capacidade de tocar violão, mas essas pessoas aqui são pessoas que realmente não têm condições de trabalho, elas não têm. Assim como tem pessoas que não têm condições de estar numa sala normal, isso também não é preconceito, isso também não é discriminação. A discriminação se dá quando você não reconhece e não confere a oportunidade. Aí você discrimina, porque você acha melhor fazer como foi dito. Bom, vamos restringir, vamos retirar, né? Vamos colocar em ambientes isolados para que a gente possa ter
uma tranquilidade, porque eles podem incomodar. Isso é um discurso extremamente preconceituoso, né? Que não é acessível e muito menos inclusivo. E adiante nós temos o direito ao transporte, né? Direito à acessibilidade, né? Qual seria o ideal? O ideal, conforme diz o artigo 46 aqui, é que essa mobilidade fosse em todos os momentos, né? Desde o acesso ali ao ponto de ônibus, ao acesso ao ônibus, né? Aos veículos de um modo geral que fazem transporte público, a acessibilidade tem que ser assegurada em todos os lugares, inclusive os assentos, inclusive os direitos à passagem. Hoje, muitas pessoas ainda não sabem, mas a pessoa com deficiência, para viagens de transporte aéreo, por exemplo, o acompanhante, ele tem direito a 80% de desconto. Então, se você vai viajar com seu filho, por exemplo, eu vou viajar para São Paulo para buscar um tratamento de saúde para ele lá, ou para fazer alguma consulta, ou até mesmo viagem a passeio, qualquer que seja o motivo da viagem. Então, você vai, né, buscar isso da seguinte forma: você vai no site das companhias aéreas, você tem 2 formulários. Um chama Medif, com F mudo, e o outro chama Fremec, com C mudo. Você baixa esse formulário, você imprime, você preenche esse formulário. O médico também preenche alguns campos, que é responsabilidade dele. E aí você encaminha, no próprio site existe lá o encaminhamento, você anexa o formulário depois de preenchido e assinado pelo médico, para a companhia aérea. E a companhia aérea, se for o Medif, ela vai te dar uma autorização para você viajar em 30 dias com esse desconto. Se for do Fremec, você tem até 1 ano para fazer viagens com esse desconto. Obviamente que o Fremec é melhor, porque você tem um prazo maior para usar isso daí. Mas é acessível a todos nós. Todos nós temos esse direito, né? Agora, não me pergunte por que isso não é divulgado, porque eu não vou polemizar. Mas todos sabem, em relação à questão de compra de carro, todo mundo já ouviu falar. Mas em relação à compra de viagens, com passagens aéreas, por exemplo, com desconto, nem todo mundo sabe. E quando sabe, não conhece como fazer. Já ouviu falar que tem direito, mas como é que faz isso aí? Tem esse detalhe. Outra coisa, em relação à compra de carros também, existe a previsão legal, né, de desconto, não só para aquisição do IPI e do ICMS, tá? Claro que tem o valor, né, para limitações, e nós temos também o desconto em cima a isenção, aliás, em cima do IPVA. Então, se você for comprar um carro sendo PCD, que é a sigla, né, pessoa com deficiência, você vai ter a isenção do IPI e do ICMS dentro de um certo patamar. E aí, uma vez comprado esse carro, você tem a isenção do IPVA. Você não paga o imposto, né, sobre aquele carro. Vai pagar só as despesas seguro obrigatório, licenciamento e a taxa do bombeiro. E essas não têm a isenção. Então é importante, né, você conhecer, porque isso aí está dentro da lei. Né? É a nossa realidade, é aquilo que nós temos que usufruir. Temos que usufruir mesmo, porque a realidade de cada um é pesada e onerosa. Né? Todo mundo sabe disso. E temos também, tem um filmezinho aqui, eu fiz um apanhado geral, assim, para a gente não alongar muito em relação à parte dos direitos, porque eu sei que isso ia ficar enfadonho e cansativo, né? Todo mundo ia ficar cansado, às vezes, até de me ouvir falar, mas assim, eu quero colocar esse vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue passar ele, e aí fico aberto aí a algum questionamento, alguma pergunta também, para a gente poder, de repente, auxiliá-los, né, em alguma dúvida aí, que eu conhecer e que eu consegui responder também, né? Pode ser que eu não saiba a resposta, tá bom?
Bom, enquanto a gente vai fazendo aqui a conexão para transmitir o vídeo, quero saber se alguém tem alguma pergunta, né? Alguma dúvida. Vamos para as dúvidas então? Pode perguntar. Doutor, bom dia. Bom dia. Renato Barbosa, professor da Escola Capitão Paulo. Doutor, é o seguinte, existem essas leis, né, que eu creio que o professor, essas leis ainda não chegaram, certo? Porque, não vou dizer hoje lá na minha escola, mas o ano passado, até o ano passado, né, simplesmente jogavam o aluno na sala de aula, né, e às vezes nem falavam que o aluno tinha deficiência. Era para o professor, que o professor nesse assunto ele é leigo total, né, e dizia, não, né, quando você descobria que o aluno tinha deficiência, que ia falar, não realmente tem esse aluno lá e tal, mas você, né, dá um jeitinho ali e tal. Quer dizer, o professor despreparado. Aí chega no fim do bimestre, não, dá uma nota aí para ele que ele não pode. Né? Quer dizer, como é que um aluno desse ele vai se desenvolver? Né? Eu acho que não tem, né, nenhuma condição de um aluno desse se desenvolver. O professor totalmente leigo, não sabe de nada. Né? Hoje, ainda bem que hoje, na Escola Capitão Cláudio, nós temos, né, uma professora que ela, né, ainda chega com a gente, ó, vamos fazer isso, pega uma tarefa, bota aí para o menino, fazer, a gente, né, já sabe, já traz uma lista com o nome das pessoas que, né, que esse ano, 2022, muitos alunos estão matriculados. Né? Nós temos sala com 3 quartos. Né? Então, eu acho que na escola, Capitão Cláudio, eu acho que tem na parte de 1,50. Né? Que isso eu acho que nos anos anteriores, não digo porque eu acho que até a família também não tinha esse conhecimento de que o aluno podia estar, esse garoto ele podia estar também em sala de aula. Então, o que nós podemos fazer, né, para adquirir, né, pelo menos esse conhecimento, pelo menos de tratamento dessas pessoas, porque às vezes a gente não sabe. Eu estou com 69 anos, eu não sei lidar. Né? Estou com 69 anos. Né? Estou em sala de aula, mas eu não sei como lidar com um aluno desse. Né? Então, eu acho que o governo, ele deveria fazer a sua parte também. Né? E nos treinar para isso. Né? Nos dar uma capacitação para que nós pudéssemos, né, fazer algo por essas pessoas que realmente elas merecem. Eu vi o senhor falando aí que elas vão lá para a sala de aula não só para ficar olhando, para ter um ambiente, elas têm que aprender também, elas conseguem aprender. Eu vim saber isso agora, doutor. Tá? Nesse seminário agora que, né, está sendo que até eu agradeço muito e parabenizo a iniciativa. E que façam mais outros seminários que consiga abranger, né, todos os professores que estão em sala de aula. Então era isso aí. Então fica o meu pedido aí da gente fazer mais, né, capacitação para os professores para que a gente pudesse, né, contribuir com essas pessoas. É isso aí, professor. A questão é exatamente essa, né? O senhor já deu o caminho das pedras aí, né? A questão é realmente a qualificação, a preparação, conhecer para incluir. É o tema do seminário, né? Simples, objetivo, não tem nenhuma figura de linguagem, nenhuma metáfora por trás disso daí. Conhecer, todo mundo sabe o que é conhecer. Incluir, todo mundo sabe. Você tem que ligar uma coisa à outra. E feito isso, o resultado é acessibilidade, efetividade, visibilidade, legibilidade e, acima de tudo, prioridade. Né? Se não houver prioridade nesse tema sensível, não adianta. Né? Não adianta, porque isso vai ser só
questão de orçamento, questão de planejamento, é o famoso discurso do gerúndio, né? Eu sou avesso ao discurso do gerúndio. Estamos planejando, executando e realizando. Quem está planejando, executando e realizando não fez. Vou passar o vídeo só rapidinho aí, já voltamos. Aí vamos abrir mais para... Tem quantas perguntas? Ah, tá. Uma, duas, três. Aí a gente encerra, tá? Por causa do nosso tempo, né? Tem um lanche, pessoal. Viu? O lanche é importante também. Faz parte da inclusão. Pode ser esse? Qual será que ela quer? O amarelo! Ela queria o amarelo que não tinha no pote dela. Amarelo é sua cor predileta, Heloísa? Amarelo? Vermelho, rosa, verde, lilás, roxo, laranja, amarelo.
Estamos a 31 minutos do primeiro tempo. É mais uma disputa internacional da seleção brasileira aqui na Inglaterra. Olha aí a bola lançada na ponta direita, dominou bem. Passando pelo meio campo, tentando bater uma conexão com o ataque. Bola lançada muito boa, pela saída da direita. Brasil e Inglaterra, 2-0. Boa passagem de bola para o Roberto. Que bom, cortou para o meio lá. Segue o jogo, é arremesso lateral do Brasil. Bola esquerda, Daniel avança para a área, é volta, muito Brasil. Daniel volta. Vai, Mãe, eu não quero pagar. Oh, muito obrigado, menininha. Olá, posso ajudar? Mãe, tô com sede. Vamos lá. Já sei, xixi. Pra ser assim, ser elo imaginou. Olha, faz assim, ó. Esse pé pro lado e a mão pra cima. Aí, aqui, vovô. Deixa
esses dias, isso aqui só um parênteses, isso não precisa de dinheiro, tá? Para fazer essas atitudes aqui não, viu? Não precisa de recurso financeiro não. O meu filho, minha esposa acompanhava ele na terapia, e aí tinha uma menina que ela é cadeirante, e aí perguntou para minha esposa, olha, mamãe, mas ela não anda, por que ela não anda? Aí a esposa respondeu para ele assim, para meu filho, ela anda, só ela anda do jeito dela. A menina, além de deficiente física, ela era surda, né? Muda. E aí ela fala, mas do jeito dela. Então todos nós temos linguagem, só que se a gente não conhece, como que a gente vai incluir? Então isso não precisa de recurso financeiro. Não precisa de recurso financeiro. Ok? Obrigado. Agradecemos aí a palestra do Dr. Flávio de Mello, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, juiz de direito da comarca de Porto Velho. E agora, no momento, nós vamos adiar as respostas às perguntas, por causa do horário. Nós vamos agora, neste momento, fazer um intervalo de 20 minutos para fazer um lanche, ok? Gente, vai reduzir para 15 por causa do tempo, mas antes assim, o doutor vai precisar sair, ele tem outro compromisso e a gente queria agradecer muito essa vinda dele aqui. A gente já tem conversado bastante tempo, né, doutor? E a gente, é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, então sou muito grata pelo aceito vir aqui na nossa escola e nós estamos de portas abertas, pode contar com a gente também. Então, em nome da direção da escola, muito obrigada, viu? Temos uma lembrancinha aqui também. Gravando. Lucas.
gente vai. Lembra o celular dele.